Se você está querendo dar entrada em alguma ação trabalhista sem pagar nada a nenhum advogado do país, então preste atenção nesse vídeo, que ele é para você. Senhoras e senhores, eu sou o advogado Maicon Carvalho, advogado a favor dos trabalhadores na década e meia, e nesse vídeo eu vou ensinar como dar entrada na ação, quais são os riscos, quais são as vantagens, o tintim por tintim que você precisa saber para conseguir o melhor resultado possível. A CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, nada mais é do que uma grande lei que juntou tudo que era de lei que existia lá na década de 40 e criou mais algumas disposições. Dentre elas existe o artigo 791, dizendo que o próprio trabalhador pode entrar com ação, e não só o trabalhador. Se a empresa quiser entrar com alguma ação também, ela poderá. A ideia da lei aqui era dizer, olha, as ações que são mais comuns, que normalmente são as ações de reclamação trabalhista, consignação em pagamento, são coisas muito simples, dá para dar entrada sem nenhum advogado. Agora, coisas muito específicas, um recurso para o tribunal lá em Brasília, um mandado de segurança, uma ação cautelar, uma coisa muito mais específica que exige um conhecimento técnico do advogado, aí não vai precisar de advogado. Observe que a maioria das ações que tramitam na Justiça do Trabalho podem ser feitas sem necessidade de nenhum advogado. Você me pergunta quais são as vantagens de entrar com um processo sem advogado. Número 1, não precisa pagar nada a ninguém, não existe nenhuma necessidade de comissão. Número 2, mesmo que a ação seja pequena, você vai poder dar entrada na ação. Algumas vezes o advogado ele não aceita a ação do trabalhador porque a única coisa que vai ser pedido são 10 dias que a pessoa trabalhou e não recebeu. É uma multa do artigo 477 porque a empresa não pagou na data correta. E aí, por ter pago depois dos 10 dias que a lei manda, apenas uma única multa de um salário não seria suficiente para pagar os custos do advogado e a remuneração dele. Aí o advogado acaba não querendo entrar com a ação. Normalmente isso acontece quando as ações são muito pequenininhas e o advogado ele vê que os custos operacionais dele não valeram a pena para pegar aquela ação. É nessa situação que seria bem interessante você entrar com a ação sim, sozinho, sem advogado. Afinal de contas, é melhor receber pouquinho do que não receber nada. E dito quais são as vantagens, vem a questão dos riscos. No momento que um trabalhador ele não tem um profundo conhecimento dos direitos que estão na Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo de Trabalho, na própria lei, na jurisprudência, que são as decisões reiteradas dos tribunais, existe um risco muito grande do trabalhador esquecer de pedir alguma coisa que vai fazer uma diferença gigantesca na causa de pedir dele. Não só nos fatos, mas também nos pedidos e principalmente nas provas. Porque se pedir e não provar, não consegue ganhar. E depois que fizer isso, não poderá fazer uma outra ação pedindo novamente a mesma coisa. Por essa razão que muitas vezes acaba sendo mais vantajoso você contratar um advogado e especialista na sua área de interesse. Porque do contrário, você correrá um risco muito grande de deixar de receber aquilo que é seu direito. Eu sempre gosto de comparar o advogado a um médico. Enquanto o médico ele cuida das doenças do corpo, o advogado ele cuida das doenças sociais. Se você acorda um belo dia e está com dor de cabeça, essa dor de cabeça ela pode ser pressão alta, ressaca, problema de vista, não dormiu direito, mas também pode ser um pequeno derrame. Se você vai a uma farmácia, compra qualquer remédio analgésico e acaba com aquela dor de cabeça naquele momento, você talvez não esteja observando que esse problema do pequeno derrame poderá desencadear um problema muito mais grave. Isso significa que ao ir ao médico e perguntar o que é que pode ser aquilo ali, ele observe que tem um olho seu que não está fechando direito, ele observe que a voz está um pouco embolada e ele identifica esses pequenos detalhes dizendo, ei, você não está com uma dor de cabeça qualquer, você está com um início de derrame, a gente precisa cuidar de você com urgência. Se for cuidar daqui a uma semana, o problema vai estar muito grave. E isso também acontece com a advocacia. O advogado, que ele é especialista na área, ele vai identificar, diante do que você está trazendo, que existem muito provavelmente diversos outros direitos que você não tinha observado, justamente porque não tem um olhar treinado para observar onde estão os problemas do seu contrato de trabalho, da sua rotina de trabalho. É com base nisso que muitas vezes o trabalhador ele faz um pedido pequenininho, mas quando o advogado enxerga, ele vê outra coisa várias e várias vezes maior do que aquilo que ele tem observado, e eu presencio isso aqui no escritório todos os dias. O trabalhador chega com um problema pequeno e quando eu começo a perguntar as coisas a ele, o processo se transforma em algo gigantesco. Muitas vezes o trabalhador fica em dúvida, mas eu vou ter que pagar o advogado? Sim, se o advogado está trabalhando, é necessário haver um pagamento. Mas pense o seguinte, é melhor você ganhar 5 mil sozinho, sem advogado, ou você contratar um advogado que pode dar, por exemplo, 50 mil de retorno no seu processo.
Por mais que o advogado cobre seus 30%, você vai ficar com 70 de 50, e isso corresponde a 35 mil. Então veja que você ganhou várias e várias vezes mais do que você pediu sozinho. Então tenha sempre muita cautela antes de entrar sozinho com um processo, com um pedido. Estude bastante acerca dos seus direitos. Se você realmente estiver muito confiante no seu direito, que realmente é só aquilo, faça o pedido, e agora eu vou mostrar como fazer isso. Desde a pandemia, que as coisas ficaram ainda mais fáceis do que já eram. Você pode colocar atermação, TRT e bota um número da região que está o seu tribunal. Então, se você está, por exemplo, em Pernambuco, coloca lá, Justiça do Trabalho, Pernambuco, você vai ver que é TRT 6. O mesmo acontece em todo o restante do Brasil. Pode colocar essas palavras, atermação, Justiça do Trabalho, bota a sua cidade. Certamente vai ser o primeiro link. Ao entrar nele, vai existir uma lista enorme de informações que você precisa prestar. E as mais importantes de todas são, número 1, você precisa identificar o local exato de onde você trabalhou, porque essa é a competência da justiça que vai apreciar. Esse é o local adequado para distribuir o processo. Número 2, quem é o autor e quem é o réu. Precisa colocar a qualificação completa. Nome, endereço, CPF, CNPJ, tudo para poder identificar bem ambas as partes. Número 3, os fatos. Com base em que você vai pedir o que você deseja. Coloque todos os detalhes, principalmente a questão das datas. Porque se você não diz quando foi que começou o seu direito e quando terminou o seu direito, como é que o juiz vai conseguir calcular o que é que você tem direito? Número 4, fazer um pedido certo, determinado. Tem que dizer não apenas o pedido, mas também as repercussões, porque do contrário o juiz não vai poder fazer uma condenação completa. Então se você, por exemplo, pede horas extras, mas esquece de pedir a repercussão dessas horas extras em 13º, férias, FGTS, aviso prévio, em todo o restante dos seus direitos, o juiz só vai lhe dar um pedacinho do seu direito. Você vai acabar perdendo cerca de 33% do que você tem direito no contrato. Por isso que é muito importante entender bem do seu direito, ou se não tiver total confiança, contratar um advogado que sabe o que vai fazer. Você vai então preencher todas as informações que estão nessa atermação virtual do TRT da sua região e colocar os documentos que são mais importantes. E aí surge mais outro porém. Aqui é bem interessante lembrar que, a depender da prova que você tenha, talvez não seja inteligente do ponto de vista estratégico juntá-la exatamente no momento da atermação. Isso porque no momento da audiência, pode ser que o outro lado falte com a verdade e aí nessa situação você poderá fazer uma juntada de documento antigo chamada de contraprova. Isso porque documento antigo só pode ser juntado no momento da entrada na ação. Mas se você estiver fazendo uma demonstração de que o outro lado está faltando com a verdade, você poderá juntar uma prova antiga para demonstrar que aquilo não é verdadeiro, que será a contraprova. E muitas vezes isso é que faz a diferença entre ganhar ou não um processo. Observe que o juiz ele é um ser humano como todos nós. Na hora que o juiz está ouvindo que um lado falta com a verdade e você que está falando a verdade, terá uma tendência natural do magistrado entender que você é que está trazendo toda a verdade. Então, essas estratégias de colocar documentos em momentos específicos do processo são bem importantes. É o advogado que normalmente vai ter essa expertise. Mas se você se sente confiante para fazer toda essa estratégia, maravilha, lute pelos seus direitos. Afinal de contas, camarão que cochila a onda leva. Se algum advogado está assistindo esse vídeo e está com medo de perder clientes, não fique com esse medo. Pela seguinte razão, na hora que a gente gera valor para a sociedade, na hora que a gente consegue mostrar à sociedade que ela tem o direito, que ela tem capacidade de lutar pelos direitos, as coisas começam a ficar mais transparentes e é o jogo do ganha-ganha. Quando as pessoas pararem de serem enganadas, o advogado que está fazendo trabalhos pequenos, ele vai começar a fazer trabalhos maiores, de consultoria, por exemplo, ensinando a todo mundo a fazer as coisas da forma mais correta possível. A gente, como advogado, deve sempre lembrar o significado da própria palavra advocatus, que significa aquele que é chamado para ajudar. A função do advogado é ajudar a sociedade a prosperar o máximo possível. A consequência do trabalho do advogado, quando bem feito, é que vai ser a remuneração. Isso vai surgir de todo jeito. Então o plantio do advogado não pode ser o dinheiro do resultado, mas sim a solução de um problema. Todo mundo tem algum tipo de problema. Na hora que o advogado consegue resolver esse problema, o resultado vai vir e o advogado vai conseguir pagar as contas dele sem nenhum problema. Então, se você é advogado, ao invés de ficar com medo de perder clientes, estimule todos os clientes a procurarem os seus direitos, a buscarem os seus direitos
e terem cada vez mais conhecimento profundo de tudo que possui de direito. É ele que vai escolher se vai contratar um advogado ou não. Agora, se você é trabalhador, não quer contratar nenhum advogado, mas sentiu a necessidade de contratar algum profissional especialista na área, preste atenção aqui nas cautelas que você precisa ter. Número 1. Nunca aceite advogado que promete que vai ganhar processo. Isso é mentira. Nenhum advogado pode prometer que vai ganhar um processo. O que ele pode prometer está na lei, está na jurisprudência. Ele pode até mostrar outros casos onde a justiça está decidindo naquele sentido. Mas prometer que vai ganhar, isso é mentira. Porque ele não tem controle do futuro. E no futuro pode acontecer tudo. O próprio trabalhador pode se equivocar e falar alguma coisa equivocada para o juiz e o juiz entender totalmente o oposto do que foi colocado na petição inicial. Número 2. Tenha cautela com advogados que cobram acima ou abaixo do que a OAB estabelece como sendo uma média. Pode pesquisar na internet tabela honorários OAB. A OAB da sua região, ela indica quais são os valores razoáveis para que um advogado seja adequadamente remunerado. Se um advogado está cobrando muito acima do que está sendo recomendado, talvez ele esteja mais focado no dinheiro do que no resultado do cliente. E se o advogado aceita receber muito menos do que a OAB estabelece como sendo algo razoável, tenha muito mais cautela ainda nessa pessoa, porque ele está criando uma concorrência desleal perante os seus outros colegas de profissão. Nessa situação, ele está ofendendo eticamente o compromisso social com todos os advogados. Ou seja, se ele afronta, se ele desrespeita os próprios colegas de profissão, é claro que ele não vai receber com bons olhos a confiança que o trabalhador está depositando nele. Tenha muita cautela quanto a isso, porque nós estamos falando não de preço. Preço é dinheiro. Nós estamos falando de valores. Valores são princípios. Se algum advogado faz alguma coisa errada a esse nível, ele não merece nem ser chamado de advocatus. Gostou de saber que você pode lutar pelos seus direitos sem nenhum advogado? E como contratar um advogado se necessário for? Dá um like, compartilha para algum colega que precisa desse conteúdo. E lembre-se sempre, quem não luta pelos seus direitos não merece os direitos que tem.